amigos do esporte de Guaxupé e toda a região, forte abraço a todos, bom dia. Estamos abrindo pela Clube 106,5 FM de Guaxupé mais uma edição do Panorama Esportivo. Hoje é segunda-feira, 22 de fevereiro de 2021. Panorama Esportivo contando com um oferecimento de Nelsinho Calhas. Panorama Esportivo, o que vai pelo esporte da cidade e região. Informação, contradição e credibilidade. Panorama Esportivo, a partir de agora. Clube de Guaxupé e o Panorama Esportivo. Rafael Zayati, tudo certo? Bom dia. Bom dia, João Augusto. Bom dia a todos os ouvintes do Panorama Esportivo. Martinho Pedro de Assis, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes da 106,5. Começamos a semana sempre com Deus na frente e vamos nós, né, para mais uma semana, mais um dia hoje, mais especificamente, de muito futebol. Decisivos, né? Um abraço especial pro funcionário do mês, um abraço especial pro VAR, que atuou brilhantemente no final de semana. Vejamos! Daqui a pouco vamos falar um pouco mais sobre isso, falar um pouco mais. Um abraço para Rafael Klaus, que deve estar nos ouvindo uma hora dessa, que deve estar preocupado com o que vamos falar já da atuação dele. Daqui a pouquinho a gente entra no assunto Campeonato Brasileiro. Começando então o Panorama Esportivo de hoje, falando de Sociedade Esportiva Guaxupé. Conforme falamos, João Augusto, amanhã receberemos aqui nos nossos microfones, será por telefone, mas teremos a participação da presidente da Sociedade Esportiva Guaxupé, Rosemary Benício, onde passará todas as informações a respeito da peneira que vai acontecer no dia 6 e 7 de março aqui na cidade de Guaxupé. É interessante, né, Rafael? A Rosemary vai passar todas as coordenadas, as informações, né? Se tratando dessa seleção, avaliação, essa observação, você disse muito bem, a chamada peneira, né? Só lembrando que no dia 6 de março, das 8 horas, melhor dizendo, é de atletas de 15 a 16 anos. Pessoal, atletas, jogadores de Guaxupé. Às 14 horas, atletas de 15 a 23 anos. No dia 7 também a mesma coisa. Às 8 horas, atletas de 15 a 16 anos. E às 14 horas, atletas de 15 a 23 anos. Só valendo dizer também, né, Rafael, que aí tem que enviar um currículo, né? Quando vocês forem preencher o currículo, tem que colocar nome, endereço, cidade, telefone, data de nascimento, posição que gosta de atuar, que gosta de jogar, peso, altura, histórico como atleta, se já participou de algumas peneiras, outras avaliações, enfim. E tem também materiais de treinamento, materiais para poder participar da avaliação, calção e meião preto, camiseta branca, chuteira e caneleira. Então tá aí, a gente vai passar aí o e-mail, né? O pessoal enviar os currículos, rosemary.benicio@gmail.com ou aqui na Rádio Clube de Guaxupé, Rádio Clube FM de Guaxupé, 3551-1245. Tá aí, Rafael, a expectativa é muito grande. Eu encontrei aí com alguns garotos, né? Na cidade, no final de semana, eles vão aí já mandar o currículo, ligar aqui na rádio e tem aí a intenção de estar presente nessa avaliação no dia 6 aqui na cidade de Guaxupé. E lembrando, né, João Augusto, que vai ser tudo de graça para os garotos, ninguém paga nada, ou seja, né, não há aí intenção de angariar recurso aí da meninada, não. O negócio é selecionar mesmo. Então que venham preparado. 8 horas da manhã, 15 a 16 anos, 2 horas da tarde, 17 a 23, isto no sábado para os moradores de Guaxupé. No domingo, os mesmos horários, também para aqueles que moram no estado de Minas. Local, todo mundo já conhece, estado Carlos Costa Monteiro, para os que são de fora aí do estado de Minas Gerais que estejam ouvindo a gente. Estádio Carlos Costa Monteiro, nosso aqui é conhecidíssimo, aqui qualquer pessoa sabe onde está o Carlos Costa Monteiro, inclusive tem aí foto na internet e tudo mais. Bom, pessoal, falando um pouco mais dessa peneira, amanhã daremos maiores detalhes. Vocês que ainda têm dúvidas do que vai acontecer, como deve proceder, manda a sua mensagem pra gente. Amanhã nós passaremos, leremos todas as perguntas, todos os questionamentos para a presidente da esportiva, onde ela deverá passar as informações. Um detalhe que eu acho que é bem válido a gente frisar desde o começo, independente da presença dela ou não, é gratuito. É sem pagar um pila.
Ou seja, se alguém cobrar R$1, você pode saber que tem coisa errada. Alguém que, inclusive, né, ficar... Eu não acredito que vai acontecer isso. Não, também acho que não, né? também acho que não. Por isso que eu tô falando, é porque assim, como o assunto esportivo é uma coisa que move e comove, a gente tem que frisar esses detalhes. Então o que acontece? A gente tem amanhã por obrigação pegar todas as informações justamente com a presidente da esportiva, para que não fique nenhuma dúvida e que não aconteça nada fora do script. Inclusive, Rafael, também acredito que não vai acontecer, mas se aparecer alguém vendendo camisa da sociedade esportiva aí, fica de olho também. Denuncia pra gente. Porque por enquanto, provavelmente teremos, né? Já alguma coisa ventilando nesse sentido, mas nesse momento não está sendo vendido camisas da sociedade esportiva Guaxupé. João Augusto, então amanhã teremos mais informações a respeito disso. Passando agora para o esporte de Minas, nós tivemos a Recopa Mineira. Aconteceu sábado, né, Rafael? Aí o jogo, a decisão da Recopa Mineira. O jogo foi realizado na Arena Independência, em Belo Horizonte. A equipe do Tombense bateu o Uberlândia por 2-0, 2 gols de pênalti pelo atacante, marcado pelo atacante Rubem. Já faz um bom tempo que ele está na equipe do Tombense. Com o resultado, aí o Tombense sagrou-se campeão do troféu da Recopa Mineira de 2020. Falando em futebol mineiro, próximo sábado agora, no domingo, já acontece a primeira rodada do Campeonato Mineiro Módulo 1, ou seja, a primeira divisão. Tá aí, Tombense campeão da Recopa Mineira de 2020. E o Tombense que também foi campeão do interior, né, João Augusto? E o Uberlândia foi campeão da Taça em Confidência, mas acabou aí também não vencendo. Ou seja, é o esporte mineiro encerrando o ano de 2020, né? Só falando ainda em Tombense, sábado agora, dia 27, tem aí o início do Campeonato Mineiro, né? E a Tombense já estreia fora de casa, fazendo a abertura em Poços de Caldas, diante da Associação Atlética Caldense. Portanto, primeiro jogo, dia 27, Associação Atlética Caldense e Tombense, 19 horas, lá no Ronaldão, em Poços de Caldas. Bem, vamos ao intervalo, já voltamos com mais esporte para você. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Muito mais. Rádio Clube. Para se conectar mais rápido ao mercado de trabalho, comece a sua faculdade no Claretiano. Mais de 50 opções de cursos à distância e mensalidades a partir de R$180. E para você que já é formado, conheça os programas especiais de segunda graduação ou escolha uma pós-graduação com duração a partir de 5 meses. Inscreva-se claretiano.edu.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 35 988627555 em Poços de Caldas, anexo ao Colégio Jesus Maria José. Escolha Claretiano, a faculdade mais conectada com você. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o rufo faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas, em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124, e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas, em Juruáia, próximo a Felinju. E Yang Loteamentos, nós temos o terreno dos seus sonhos. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estamos de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Agora sim, vamos falar da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.
penúltima rodada desse campeonato que aconteceu de tudo, Martinho. Nós tivemos troca de líder, da torta à direita, grandes times caíram e ontem praticamente sacramentou aí os 4 times que jogarão a Série B. Vamos aos resultados então dessa 37ª rodada. Tá aí, o Coritiba perdeu para o Ceará por 2-0. João Augusto, e o Bahia ainda no sábado deu um chocolate no Fortaleza 4-0 jogando no Castelão. Jogos de ontem, lá na Ilha do Retiro, o Galo Atlético Mineiro bateu o Sport por 3-2. Corinthians e Vasco 0-0. Tá aí no Maracanã, a gente vai falar Flamengo 2, Internacional 1. E o Grêmio, num jogo xoxo, venceu magrinho também, 1-0 Atlético Paranaense. Na Vila Belmiro, Santos e Fluminense ficaram no empate em 1-1. Goiás e Red Bull 0-0 no domingo. Completando a 37ª rodada, a penúltima rodada, hoje 18 horas em São Paulo, no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Goianiense. E no Rio, o Botafogo recebe a equipe do São Paulo. Vamos lá então falar um pouco mais dessa 37ª rodada, começando com o primeiro jogo, Coritiba 0, Ceará 2, gols de Felipe Viseu e Saulo Mineiro. Falando um pouco mais dessa partida, Martinho, o Coritiba chegou a fazer 2 gols e nenhum dos 2 foi validado. Todos os 2 foram anulados, ambos no primeiro tempo. Poderia ter sido até uma outra história, só que aí o Ceará estava dando muito espaço, né? Tava dando muito espaço. Agora, os 2 gols foram muito bem anulados. Eu não vejo. Concordo. Apesar de ter sido, a gente fala assim, anulou 2 gols, dá aquela impressão de que o árbitro estava favorecendo um lado ou outro ou não. Mas não, nesse caso aqui do Coritiba, ambos foram muito bem anulados. E aí, no segundo tempo, o Ceará voltou logo de cara, né? O Viseu fez aliás, fez um golaço até muito bonito. E depois no finalzinho o Saulo Mineiro acabou completando aí o placar 2-0. Exatamente. Agora com o Ceará encerrou o jejum, né? Tinha 4 jogos sem vitórias e aí conseguiu até com essa vitória, com esses 3 pontos na conta, ele conseguiu então garantir essa vaga para a Sul-Americana. Ele garantiu ontem por conta desses 3 pontos. E detalhe, o Coxa agora se despede do Couto Pereira com 9 derrotas no Campeonato Brasileiro. 9 derrotas jogando em casa, João Augusto. Rafael, nós já sabíamos, a gente vem falando de rodada a rodada, vem comentando, analisando, há quanto tempo nós falamos que o Coritiba ia dançar, que o Coritiba ia ser rebaixado, ia voltar para a Série B. Foi o que aconteceu. Talvez um planejamento, talvez uma organização, um objetivo muito curto, muito pequeno, em se tratando do tamanho do Coritiba, que sempre foi tradição. Então, é claro, esses dirigentes precisam novamente dar uma reavaliada na equipe do Coritiba para a Série B, mas colheu o que plantou. Não montou boa equipe, não se preparou, enfim, caiu para a Série B. Agora, quanto ao Ceará, Rafael, é alegria, é festa para os torcedores do Ceará, que faz muito tempo que o Ceará não entra nem numa Sul-Americana. Então, para isso, para os torcedores cearenses do Ceará, foi fantástico, soltaram o foguete, fizeram festa, estamos na Sul-Americana. Fantástico. Agora, Martinho, por sua vez, o Ceará garantiu, além da vaga da Sul-Americana, ele garantiu a permanência do Vina para a próxima temporada. Já renovou com o Vina, né? Um excelente e fundamental reforço. Um excelente reforço. E o Pedro Nares, que também é muito importante, né, na equipe do Ceará, não vem jogando todos os jogos, mas tem os jogos que entra e faz a diferença. Inclusive, o segundo gol deu um passe de calcanhar, onde foi uma coisa muito bonita. Também tem intenção de renovar aí com a equipe do Ceará. O Ceará está feliz da vida, encerrou o campeonato, atingiu o objetivo, é o 12º colocado e vai continuar nessa posição. Não, pode até passar o Red Bull, mas mesmo que passe não vai mudar em nada. Pode passar uma galera ali ainda. Pode passar até o Red Bull, pode passar o Corinthians, olha pra você ver, pode passar até o Corinthians, mas não vai alterar em nada contra relação ao Sul-Americano. Até em 9º colocado no Campeonato Brasileiro. O fato aqui de maior relevância, falando um pouco mais desse Ceará, é o seguinte, é o trabalho do Guardiola, do Guto Ferreira, que começou o ano questionado, estruturou bem o Ceará, passou altos e baixos, mas não dá para negar que pela circunstância, por tudo que estava pleiteando no começo do ano, foi título. O Ceará voltou a jogar bonito, pena que foi no final do campeonato, né? Exatamente. Jogar com vontade mesmo e jogou pra frente. Um dos poucos times que jogaram pra frente agora no final do campeonato. Agora, veja bem, falando aí em Ceará, será que a diretoria do Ceará vai manter essa equipe? Será que vai para permanência de todo mundo? Por quê? Claro, agora vem o campeonato aí
estadual do Ceará. Depois, de uma forma ou de outra, tem aí a Sul-Americana. A Sul-Americana eu diria que seria uma Série B do Brasil, do Campeonato Brasileiro, mas é um campeonato muito forte. Agora, eu entendo que deveria dar continuidade ao trabalho do Guto Ferreira com a permanência desse elenco do Ceará e ao mesmo tempo tentando até melhorar, e não desfazer de jogadores. Sim, só que a própria presidência já manifestou que vai tentar manter o que tem de valor e vai fazer contratações pontuais. Qual é a maior necessidade? Então vai atrás apenas dessa posição, até porque ele quer manter o grupo unido. Isso é Ele não quer que traga novos nomes para rachar o grupo. E outra coisa, tem que enaltecer sim o trabalho que foi feito do Guto Ferreira e principalmente do Vina. Que é o principal elemento para mim, né? Para mim, o principal elemento do Ceará, e já tem a permanência garantida. Ou seja, já deram um pulo grande aí a equipe do Ceará para o próximo ano, né? O Vina que estava até então sendo aguardado por diversos clubes do Brasil. Sim, inclusive e até, jogador, realmente. Até europeu. Mas aqui eu falo, correr, não dar brecha. E a direção do Ceará fez isso muito bem. Vamos renovar com o jogador, porque senão nós vamos perdê-lo. A mesma coisa que o Guto Ferreira, gente, é um bom treinador. Vamos renovar com ele, que tem gente interessada nele. Então a atitude do Ceará, nota 10. Bom, segundo jogo da noite foi justamente um passeio do Bahia, um passeio de Rodriguinho frente ao Fortaleza. Bahia 4, Fortaleza 0. Hat-trick do Rodriguinho. E aí, Martinho, Bahia com esse resultado foi crucial para poder garantir essa permanência na Série A. Já permaneceu na Série A, não deve cair mais. Não deve cair, não cai mais, Bahia. Agora, o show foi realmente do Rodriguinho. Esse Corinthians, né? Parece que de repente, de uma hora para outra lá, ele desencantou. E olha que nós tivemos aí um Fortaleza tentando, mas o Fortaleza ficou muito perdido em campo. Em consequência, teve gols de pênalti, gols, né, do Rodriguinho, inclusive o terceiro gol foi de pênalti. Também outro pênalti que não há questionamento. O Rossi acabou complementando a jogada lá. E daí, esse grande resultado. É a pena que o Bahia tenha tido uma defesa tão ruim durante o campeonato e só agora conseguiu se salvar com um espetáculo, digamos assim, porém um espetáculo particular ao meu ver. Mas assim, eu acho que na hora que precisou, que foi justamente o jogo mais decisivo da competição, que foi esse, ele foi muito superior. Enfiar 4 no Fortaleza, jogando fora de casa, Fortaleza também brigando, jogo de 6 pontos, jogo direto para o rebaixamento ou não. O Bahia mostrou sua força. A bola aérea do Bahia que na verdade prevaleceu, né? Rodriguinho fez 2 gols de cabeça, o primeiro e o segundo gol de cabeça. 2 assistências do Nino Paraíba. 2 assistências do Nino Paraíba. Aí o terceiro gol de pênalti. E depois no finalzinho o Rossi ainda completou mais um também, né? Para fazer a goleada. Ou seja, o Bahia deve ter aprendido uma boa lição. O que é a boa lição do Bahia? Corrigir a defesa e jogar um campeonato mais regular, né? Porque nem essa vitória quer dizer que o Bahia venceu, não. O Bahia vinha nesses últimos 5 jogos, 3 empates e 1 derrota. Ou seja, surpreendeu até frente ao Fortaleza, que também estava muito aguerrido. Um time só que jogou. Jogou Bahia. Fortaleza só trocou roupa, botou short, meião, entrou em campo. Decepção. Fortaleza foi mal demais nesse jogo diante do Bahia. Como você disse, também o Rafael Martinho, Rodriguinho matou a pau. Jogou muita bola e o Bahia foi merecedor do resultado de 4-0. O Anderson Moreira, ele ficou pé da vida com essa atuação do Fortaleza. E simplesmente uma das piores apresentações da equipe do Fortaleza. E o Bahia jogou, acho que foi o único jogo que jogou, foi razoável, de razoável para bom. Jogou muito bem. Agora, gente, não dá pra aceitar um time que tá brigando pra permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro num jogo direto, num confronto direto, tomar 4-0. Justamente, Rafael. Aí mostra o seguinte, que se tivesse mais umas 2 rodadas aí, não sei não esse Fortaleza. E dependesse desse resultado, exato. Dançava. Até que dançou, né? Dançava não, dançou. Não, porque o Fortaleza ainda não tá na Série B, mas... Não, Fortaleza não cai. Não cai mais, porque tem um saldo de gol aí. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Na hora que a gente for falar do Vasco, o Filipão perguntou pra gente aqui, o que você acredita, você acha que ainda dá pro Vasco? Aí é o seguinte, a gente recebeu do João Paulo aqui, do João Paulo Palos, mandou pra gente aqui o seguinte. Abraço ao João Paulo. Resultados que o Vasco precisa pra não cair.
ganhar do Goiás de 15-0, que o Fortaleza perca, que o Bolsonaro caia, que o 007 morra, que o Tom pegue o Jerry, que algum bispo de igreja aí não aceite mais o dízimo, reunir as 7 esferas do dragão e que o Palmeiras ganhe o Mundial. E que o Puxa vida, então dançou mesmo, tá no buraco fundo, sem a corda pra puxar. Até a 7ª eu tava confiante, depois disso... Mas é uma pena, já a gente vai falar, não, o Vasco, vixe, vamos falar já. Não tem jeito. Não, aí só para arrematar o assunto, então, Bahia, que também agora já começa o planejamento para a temporada 2021, já com algumas alterações. O Bahia manifestou aqui que precisa contratar um centroavante, porque o Gilberto não deve permanecer, inclusive está sendo sondado pelo São Paulo. Agora, o Gilberto tá, apesar de ser um bom jogador, né, sempre rápido, fazendo gols, mas o Gilberto também já tá entrando naquela fase de, não vou chamar fim de carreira, mas já tá bem, né, João Augusto? Não sei se você concorda, mas ele ainda tá jogando muito bem, mas no Bahia, por exemplo, pro São Paulo, aí eu já acho que não funcionaria. Mas eu já penso o contrário, Martinho. Eu acredito que se a gente fazer um apanhado no Bahia, ele foi absoluto. Foi o marcador de gol, ele que chega, ele que dá as cartas. Eu acredito que o Gilberto, pelo estilo que ele tem, de marcador de gol, de briga, você entendeu, na frente, na área, eu acredito que no São Paulo, gente, ele encaixa de uma maneira sensacional. 10 mil vezes o Gilberto do que o Pablo. Não, aí você apelou. Quem não? Aí você ele chutou lá em cima. Pois é. Pessoal, rápido intervalo comercial, já voltamos para falar um pouco mais desses outros jogos do Campeonato Brasileiro. E o Vasco, hein? Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Dicas da CEMIG, se liga. A CEMIG tem vários canais digitais de atendimento para facilitar sua vida. Tem o aplicativo CEMIG Atende, tem o portal cemig.com.br, tem também o WhatsApp 31 3506 1160 e os atendimentos emergenciais por telefone pelo número 116. É todo mundo ligado e conectado com a CEMIG. Inovação, essa é a fonte da nossa energia. CEMIG, Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras? A calha coleta a água da chuva, o roof faz a conexão da telha com o telhado e a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Panorama Esportivo pela Clube de Guaxupé. Voltamos a falar do Campeonato Brasileiro. Nós temos aqui, o Corinthians empatou, fica fora da próxima Libertadores da América e praticamente rebaixa o Vasco da Gama. Um jogo horroroso, Martinho. Exatamente. Olha, e por falar em horroroso, o Vasco não chegou nem a chutar no gol. E o Corinthians deu lá 3-4 chutinhos do gol. O Vasco deu um chute só no começo do primeiro tempo e só. Um só e acabou. E aquela bola no travessão que foi um acaso também, né? No segundo tempo, do Carlinhos. Agora, o Corinthians, ele achou que estava com a situação resolvida, achou, porque na verdade ele tá indo, ficou na Sul-Americana, não vai ficar fora da Sul-Americana, não tinha mais chance nem na pré-Libertadores, até teria, mas não teria também. Teria sim, se ele tivesse ganho, ele teria chance de pegar pré-Libertadores sim. Não, o Palmeiras tem menos aqui, o Palmeiras não, mentira, o Palmeiras já está classificado. Quem que ele ia pegar a Libertadores no lugar de quem? No lugar do Santos. Santos. Tem razão, no lugar do Santos, só. Tirando essa possibilidade. E mesmo assim, entrou em campo com um time, digamos assim, morto, para não falar outra palavra. Agora, por outro lado, o Vasco também não reagiu, só que o Vasco não reagiu porque o Vasco não tem mesmo poder de reação, né? Me desculpa os vascaínos aí, mas esse ano pro Vasco é melhor passar uma borracha. Só para vocês entenderem, o que o Vasco precisa para poder, no caso, não rebaixar. Não rebaixar. Hoje o Vasco está na 17ª posição, com 38 pontos, em 37 jogos e apenas 9 vitórias, que é o primeiro critério de desempate. O segundo critério de desempate seria o saldo de gols.
que o saldo do Vasco hoje é menos 20. Então o que acontece? O primeiro fora da zona de rebaixamento é o Fortaleza. Ele tem 41 pontos em 37 jogos com 10 vitórias. Portanto, o primeiro critério, que é justamente o número de vitórias, o Fortaleza tem uma a mais. Quanto ao saldo de gol, o Fortaleza tem menos 8. E o Vasco? Menos 12. Menos 20. Menos 20. Menos 20. 12 gols. Então, o Vasco precisa tirar 13 gols de saldo. Precisa de 13. Precisa tirar 13 gols de saldo aqui. E torcer pro Fortaleza perder. Exatamente. Tem que torcer pro Fortaleza perder e torcer pra perder de uma sonora goleada de pelo menos uns 4, 5 a 0. Veja bem. E ganhar de no mínimo uns 8. Não, mas deixa eu ajudar o Rafael, né, nesses números aí. Fluminense e Fortaleza, a diferença é 12 gols. O Fluminense tem que ganhar. Que Fluminense? Vasco. Perdão. Vasco e Goiás. O Vasco tem que ganhar do Goiás de 7 a 0. E torcer, é claro, na última rodada, por Fortaleza perder para o Fluminense de 5 a 0. É dar os 12 gols. Na verdade, é uma opção. Seria 6, então, porque estaria tudo empatado. Mas, olha, vamos falar assim. Não, mas é 6. O Vasco já rodou, gente. O Vasco já foi. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Isso aí é matemática. Na matemática ainda há uma possibilidade. Só que analisar friamente, aliás, não precisa nem ser tão frio para analisar isso. Logicamente falando, não vai tirar 12 gols de saldo nessa última rodada. Aliás, o próprio Luxemburgo já admitiu, né? Ele falou que ele não pode. Ele não pode falar mentira e não pode enganar torcedor. Então, com muita tristeza, ele fala que o Vasco foi mais uma vez. Mas eu não sei se a gente pode entrar no Vasco já, Rafael. Vamos? Mas eu vou questionar, eu vou jogar esse peso também em cima, nas costas do senhor Luxemburgo. Por quê, João? Porque quando ele chegou no Vasco, ele falou que precisaria 17 pontos ou 18 para o Vasco livrar. Não me falha a memória agora quantos jogos ainda faltavam. Se não me engano, 6 rodadas. Isso significa 18 pontos. Ele falou que não, ele disputaria, ele queria fazer 17 pontos desde que ele assumiu. Ele queria fazer 17 pontos. Ele fez 7. Então, se você analisar, eu acho que o aproveitamento do Luxemburgo ou é pior ou é igual do Sapinto. É igual. Então, quer dizer que eu não fui no chute que não acertei. Você entendeu? Mas aí é decepcionante para ele, Luxemburgo. Agora, o Vasco da Gama também já começa nos bastidores a adaptar uma nova realidade. Tanto é que parece que Martim Benítez deve ser devolvido ao Independiente antes de finalizar o contrato, por conta de manutenção e valores. Sim. O Vasco não tem condições de manter um Martim Benítez no time para jogar uma Série B. Um excelente jogador, lógico, vai fazer muita falta no aspecto técnico, né? Mas a parte financeira vai pesar. Por quê? O Vasco vai perder cota de TV aí, assim como aconteceu com o Cruzeiro. E falando em cota de TV, acho que, se não me engano, foi o Rafael que posicionou aqui no programa anterior, a Série B 8 milhões, né? 8 milhões, ou então você pegar a parcela do que foi vendido. Aí é mais vantagem pro Vasco pegar a parcela do que foi vendido. 8 milhões seria aquele negócio assim: não corro risco, vai vir 8 milhões. Se ele pegar uma porcentagem do que foi vendido do Premier dele e tudo mais, ele pode chegar a esse valor entre 24 a 30 milhões. E a mesma coisa mais vantagem pro Vasco esperar, porque tem uma torcida expressiva. E a Série A é em torno de 80 milhões, né? De 80 milhões. Agora veja bem a diferença: 80 milhões para 8 milhões. 80 coisas. Se não montar um time razoável, gente, essa Série B, nós falamos aqui também, ela é dura. É uma Série B muito disputada. Se o Vasco, o próprio Curitiba, o Botafogo, o Cruzeiro, enfim, não montar uma equipe, gente, de Série B para chegar para Série A, vai continuar na Série B. Bom, beleza. Finalizamos assim o assunto Vasco da Gama. Amanhã a gente traz mais informações. Atlético Mineiro vence o Sport e carimba vaga direta na Libertadores, conforme foi prometido por Jorge Sampaoli no começo da competição. Mas ontem ele fez um papelão no apagar das luzes, Martinho. Reclamando de um pênalti que, para mim, foi absolutamente correto, não tinha nada que reclamar. Desceu para os vestiários, criou encrenca e acabou sendo expulso. Se bem que a expulsão para ele agora pouca coisa vai resolver, né? Porque na última rodada ele não tem compromisso tão sério, mas agora, já foi embora, né, Rafael? Já foi embora. Fechou com o Olympique de Marseille.
Ele deve pagar a multa, parece que ele, juntamente com o Olympique de Marseille, vão pagar a multa pro Galo de 4 milhões. Porém, parece que isso vai descontar o valor que ele tinha prometido, que o Galo tinha prometido caso ele classificasse para a Libertadores. Portanto, ele teria uma premiação de aproximadamente 1 milhão se classificasse para a Libertadores. E ele pagaria 4 por conta de romper o contrato antes do término do contrato, que seria final de 22. Portanto, ele deve reembolsar o Atlético Mineiro em 3 milhões aí. Um bom negócio para o Atlético Mineiro. Por quê? Jorge Sampaoli não correspondeu assim como a torcida esperava. E tem outra coisa, o empresário, o que está na frente do Sampaoli, o cara é forte, hein? O cara é melhor que o Jorge Sampaoli, hein? Deixar o Atlético ir para o Olympique de Marseille, o time da França, de ponta. Agora, Rafael Martins, na minha, demorou a mandar esse homem embora. Na minha opinião. João. Não, demorou. E tem outra coisa, eu ainda acredito que clube do Brasil, ou quando fala em Jorge Sampaoli, gente, não, no Santos, levou o time à falência. No Atlético Mineiro. Não levou ele o time. Não, levou. Não, ajudou a quebrar o Santos. Não, o fato é que o Santos já estava mal das pernas. Não foi o Jorge Sampaoli que fez isso. Agora, o que acontece? Mas ele ajudou a acabar de afundar. A administração do Pérez era ridícula, independente de ter ou não ter Jorge Sampaoli. Se não fosse Jorge Sampaoli naquele Santos, eu até acho que o Santos talvez não teria nem classificado para a Libertadores da América. E quanto ao Atlético, Rafael, ele encheu a equipe do Atlético, que ele trouxe tudo quanto é jogador que pediu. Isso até eu concordo com você isso também. Eu concordo com você, que ele teria que estar brigando aqui para campeão. Agora eu vou só dar uma opinião, logicamente, com respeito a por que eu sou favorável à permanência do Sampaoli, mesmo com todas essas problemáticas do Sampaoli. Porque, afinal de contas, ele trouxe o Atlético até então em terceiro lugar, né? Para Libertadores direto, de forma direta. Ou seja, cumpriu a missão. Foi um cara polêmico? Foi um cara polêmico. Agora, a gente falando um pouco mais do jogo de ontem, nós tivemos aí um jogo bastante competitivo. O Atlético fez 1-0, o Sport empatou, o Atlético fez 2-0, o Sport empatou de novo e no finalzinho o Marrone, que aliás o Marrone foi herói e bandido, tudo num jogo só, né? Deu um pênalti de empate para a equipe do Sport e depois no finalzinho acabou fazendo o gol da vitória do Atlético Mineiro, que colocou o Atlético Mineiro definitivamente na Libertadores. Ou seja, a turma que xingou o Marrone no começo, na hora do pênalti, acabou também logo depois rezando para ele. Então teve esse lado aí também bastante interessante. Thiago Neves, agora, por sua vez, gente, do jogo em si, eu esperava mais do Galo. Eu confesso que eu esperava mais do Galo, principalmente por ter aberto o placar logo no começo da partida. Não sei, eu esperava mais desse Atlético Mineiro aí. Até porque ele estava vindo com praticamente força máxima. Tirando aqui o Keno, né? Que a gente vem falando da ausência dele, o que representa pro Atlético Mineiro. Ele jogou ontem, mas aí deu lugar ao Marrone justamente na segunda etapa. Que foi o Marrone que acabou fazendo tudo isso que eu disse aí agora. Agora, nós temos que lembrar, Rafael, que o Poli também jogou muito bem. Poli é o goleirão do Sport. Luan Poli. Hein? Luan Poli. É o goleiro do Sport. Ele jogou muito bem também, fez boas defesas e complicou bem a vida do Atlético Mineiro. E o Sport, como um todo, foi muito aguerrido também. Falando ainda em Sport, um que está muito satisfeito no Sport é o Thiago Neves. Ele renovou. Ele falou que quando ele estava na pior, é o clube que abriu as portas para ele, para voltar a jogar futebol. O próprio Jair Ventura também já renovou com o Sport. Tá aí. E o Thiago Neves, né, hoje, de uma forma ou de outra, é o nome, é o cara, né? E ontem fez um belo gol, cobrando pênalti na batida certeira, com categoria, tá aí acertando a sua permanência no Sport Recife, o Thiago Neves. Nossa, vai me desculpar, mas eu não consigo nem respeitar esse tipo de decisão, porque o que ele fez nos outros clubes do Brasil, e ele comprometeu o Cruzeiro, ele comprometeu o Atlético Mineiro, eu não vejo isso com bons olhos. Não, mas Rafael... Não vejo. Aí mas passou, o cara regenera, o cara muda. Você sabe que continua com a cabeça dura em tudo qualquer lugar? Então, peraí. E aí ele pega, vai, regenera, faz tudo isso que você falou. Aí ele fala, na hora que vai terminar a partida, ele fala que na última rodada ele falou, graças a Deus o Sport permaneceu na Série A, lugar de time grande é na Série A. Peraí, pra quê? Mas já falou errado? Pra que ele falou isso? Ele falou isso pra poder massacrar o Cruzeiro. E outra coisa, ele tá em litígio com o Cruzeiro aí, a gente sabe o tempo que tá, quanto tempo. Mas será que ele usou esse raciocínio, assim, pra uma pedra no Cruzeiro? Lógico que foi, ou foi pra bater no Guarani de Campinas? Ele acabou
tendo vantagens na carreira com essa questão toda, que foi para ele a saída do Cruzeiro e ir pro Sport. Agora resultou que ele fez um bom negócio, mas foi muito arriscado também, né? Também acho. Também foi muito arriscado. Aí depois que deu sorte, ele ganhou força. Ganhou força, que eu digo, é para criticar e para cornetar. Porque né? se ele vem pro esporte e cai com o esporte, e aí? Então, aí ficava quieto. Essa é a saída do jogador. Mas é que eu tô falando. Veja bem, pra gente fechar no Thiago Neves. Ele foi pro esporte, o esporte vinha meio cambaleando. Mas o esporte não permaneceu por conta do Thiago Neves. Ele foi coadjuvante, ele não foi personagem principal. Mas ele não jogou todos os jogos. Exato. Teve muitas desfalques, que eu digo que teve suspensão, teve uma leve contusão, e muitos jogos ele não jogou. Mas eu vou fazer muitos ele até abriu o jogo no banco. Ele não foi titular. Exatamente. Mas eu vou fazer uma defesa aqui em favor do Thiago Neves, apesar que eu entendo que ele fez esse talão bosta no Cruzeiro, assim por diante, mas todas, ou como opção, ou como entrando jogando, ele se doou. O esporte entendeu? Então você tem que valorizar assim, senhor Rafael, o trabalho que ele fez no esporte. Você não pode só massacrar o cara. Essa fala dele, na minha opinião, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom é que o esporte foi muito melhor pro Thiago Neves do que o Thiago Neves pro esporte. Concordo 100%. Sim, não, mas isso é verdade. Então foi uma forma de agradecimento. Por outro lado, ele usou para dar uma alfinetada no Cruzeiro. Ou seja, não esqueceu totalmente o passado. Tirando esse lado aí, né, de alfinetar o Cruzeiro, o resto da fala dele é legal. Vai me desculpar, mas eu não acho que ele fez esse excelente trabalho aí no esporte. Não, eu acho que foi legal, porque ele está agradecendo o esporte de uma certa forma. Mas eu até vou concordar com você, Rafael, porque não é o Thiago Neves que manteve o esporte na Série A. Foi a equipe, o elenco do esporte. Só que nesse elenco ele estava presente, ele estava junto. Foi o nome, o cara que pegava o peso, tudo, jogava tudo em cima dele. Não jogava tudo. Jogava, Rafael. Não jogava, pelo nome que ele tem, pelo que ele fez. Ele teve 24 jogos no Atlético Mineiro, fez 6 gols. Desses 6 gols, 4 ou 5 de pênalti. Se eu não me engano, 5 de pênalti. 3 cartões amarelos. E aí? Agora, outra coisa que eu achei que o Thiago Neves foi... É que a gente tem mais coisa pra falar do que ficar falando do Thiago Neves também, né, gente? Mas só pra concluir, eu acho que ele foi inteligente em aceitar a renovação com o esporte, porque ele corre o risco também de não ter mais ninguém interessado nele. Eu também acho, concordo. Por isso, eu acho que ele não tem mercado no futebol brasileiro. Por isso que ele tem que ficar quietinho no esporte e jogar bola. Exatamente. Bom, antes, vamos deixar o Flamengo e Internacional pro próximo bloco, mas ainda nesse, Santos busca o empate no final, frustra o Fluminense e fica com a última vaga na Libertadores da América. O jogo terminou 1-1, gol do Jean Mota para alegria do Filipão e gol do Luca pro Fluminense. O Flu, por um momento, estava garantindo ali a 4ª vaga na Libertadores, Martim. Olha, você está falando do Jean Mota, né? Eu mesmo sou criticando, já cheguei a criticar, mas foi um jogo também, Rafael, que não teve, se tirarmos aí os lances do gol, eu assisti o jogo inteirinho. O Santos tem jogadores com falhas individuais muito marcantes, né? E jogando em casa, o Fluminense até caiu também um pouco de produção. Eu não gostei do jogo, achei o jogo poderia ter prometido muito mais, né? Aí com relação Fluminense e Santos ficou 1-1. E o Santos se salvou no finalzinho também. O detalhe interessante dessa partida é que o Fluminense conseguiu esse 1-0 logo no começo da partida, logo no começo do jogo, e conseguiu segurar. Porém, o que aconteceu? Com a expulsão do Nino no segundo tempo, o zagueiro estava saindo de campo. Foi justamente a hora que saiu o gol do Santos. A batida de falta pelo Soteldo, onde o Jean Mota teve o trabalho de colocar a bola para dentro. Justamente quando o Nino foi expulso, o Fluminense tomou o gol. É aquela velha história. O jogo termina quando o juiz apita nos acréscimos, onde for. E o Fluminense cochilou, fracassou na hora que tomou o gol. Você pode ver, o Jean Mota entrou naquele bolo de jogadores, naquela turma de jogadores, conseguiu esbarrar, encostar a bola e fazer o gol. Falhou a parte defensiva do Fluminense nos últimos minutos. Poderia ter buscado um G4, mas fracassou, principalmente nos minutos finais do jogo. Mas não dá pra falar que esse 1-1 foi um péssimo resultado pro Fluminense também, gente. Foi. Acabou sendo interessante até pros dois. Mas deixou de ganhar mais 2 pontos. Mas isso deixou de ganhar 3 pontos. Ganhou um só. Não, mas o Fluminense tá atrasado. O Fluminense tá na pré-Libertadores, poderia ter dificultado a vida do São Paulo um pouco mais, que São Paulo joga hoje. Entendeu? Exatamente. Poderia ter dificultado a vida do São Paulo um pouco mais.
Agora... Até porque se ele ganhasse do Santos, ele passaria o São Paulo pelo critério de desempate. E obrigaria o São Paulo a vencer de qualquer forma. Para ir direto, né? Lógico, para ir direto. Então, outra coisa que eu vi nesse jogo, João Augusto, eu achei o jogo muito embolado, não tinha esquema tático. O jogo estava muito picado. O jogo muito picado. Toda hora parava por falta, parava por um negócio, parava por outro. O jogo não tinha continuidade. Não tinha jogo, não tinha um trem engraçado. Parecia, desculpa falar aí, mas parecia um jogo amador, né? Porque a gente fala assim, o pessoal do amador fica bravo com a gente. Mas não, parecia mesmo um jogo amador. Aquela velha história, eu não quero que você ganhe de mim, você não quer que você vença eu. Não é. Não tem esquema mesmo. É por conta do jogo picado. É por conta do jogo picado. Você não tinha uma continuidade. O que acontece? Toda oportunidade travava o jogo e parava com falta, parava por um motivo, parava por outro. Um jogo muito conversado e pouco jogado. Falaram demais com o juiz, eu acho que o juiz foi muito bonzinho com a turma, com a rapaziada. Ainda sobre o Santos, o Cuca despediu-se ontem também do Santos, né? Tá aí praticamente a palavra acertada com o Ariel Roland. Não que está contratado. Hoje já deve divulgar, porque ele já acertou todas as cláusulas, salário, tudo já foi feito com o Santos. O que estava pendente justamente era a apresentação, só isso. Ariel Roland deve chegar no Santos nas próximas horas já. E o Cuca tem que valorizar o trabalho que ele fez no Santos, né? Fez um trabalho bonito, pegou. Aí sim que eu falo assim, a experiência do treinador. Porque ele pegou um Santos, se a gente analisar o elenco do Santos, peraí. Nós temos aí na frente o Soteldo e o Marinho. Os outros é o chamado carregadores de piano. E o Cuca conseguiu levar o Santos na Libertadores. Bom, antes de chamar o próximo bloco, e a gente tem que falar alguma participação dos nossos amigos ouvintes aqui, o Filipão mandou o seguinte: pro Vasco ganhar, o João precisa apostar no adversário, o João precisa fazer uma promessa, e aí ressuscitar o Eurico Miranda, aí ganha de 9 fácil. Grande abraço ao Filipão, é duro, Filipão. Por sua vez, o Léo Simone mandou assim: Ih, João, bateu fora do bumbo, dá remédio pra ele. Grande abraço ao Léo Simone. Léo Simone é goleiro, mas pega muito lá no fundo da rede. E tá receitando Gardenal, Prozac, essas coisas. Grande abraço ao Léo Simone. Exatamente. Agora é o seguinte, mandar um abraço especial pro Mari Nelson, que mandou um alô pra gente aqui também. O Boca mandou aqui um áudio. Bom dia, Boca. Boa tarde, né? Boa tarde, Boca. Bom dia. É o Claudecir, viu, bancada? Por causa deve ser muita coisa aí, vocês não vão saber o nome de certo. Às vezes. Valeu a brincadeira aí. Ele mandou 2 áudios. Vamos ver o de cima agora. Bom dia, clube. Bom dia, pessoal da bancada. Ô, João Feito, mais uma vez você errou o resultado. O jeito que vai fazer. E a bola de cristal do Paulo Júnior, do Paulinho, tá quebrada. Tem que arrumar uma lâmpada pra ele, pra ver se sai um gênio daí da cartola dele aí, pra ele espregar a lâmpada. O palpite de vocês foi tudo errado. Meu Mengão tá só ganhando. Valeu, brincadeira. Valeu, obrigado, viu? Valeu, Boca. Detalhe, vocês erraram porque eu não tava aqui no sábado, senão eu tinha dado o resultado certo, viu? Tá. O Thales de Muzambinho mandou pra gente aqui, o Thales palmeirense, boa tarde, deixaram uma pergunta aí. Logicamente que Inter e Flamengo são favoritos. Porém, o que é mais fácil em caso de derrota? O Inter perder para o Corinthians ou o Flamengo perder para o São Paulo? Ótimo questionamento que a gente faz logo depois do intervalo comercial. Beleza. Estamos apresentando o Panorama Esportivo. Rádio Clube. Ainda dá tempo de você adquirir o seu lote no Residencial Solar de Minas em Juruáia. Financiamento facilitado, sem necessidade de pré-aprovação e o melhor de tudo, totalmente sem entrada. Uma excelente oportunidade para morar bem ou para fazer um bom investimento. Garanta já o seu. Atendimento das 8 às 12 horas na Rua 13 de Maio, número 124 e das 13 às 18 horas no local do Residencial Solar de Minas em Juruáia, próximo a Felinju. E Yang Loteamentos, nós temos o terreno dos seus sonhos. Você sabe para que serve calhas, rufos e pingadeiras?
A Calha coleta a água da chuva. O roof faz a conexão da telha com o telhado. E a pingadeira é o acabamento que vai em cima do muro para proteger. Se identificou com algum desses problemas? Se não, tudo bem. Agora, se a sua casa está passando por algum destes, entre em contato com o Nelsinho Calhas. Instalação de calhas, rufos e pingadeiras com o maior profissionalismo. Agora, trabalhando também com coberturas metálicas e serralheria em geral. Fone 3551-3855. Depois de tanto tempo que eu trabalhei, é hora de curtir, chegou a minha vez. Vou me aposentar pra viver o melhor da vida. Quer aposentar? Teve seu benefício negado? Quer revisar seu benefício? Agende seu horário pelo telefone. Ligue agora no 99725-9475. Estamos na rua Major Anacleto 79B, ao lado do Hotel Marambaia, em Guaxupé. Aposentar Brasil. Voltamos a apresentar Panorama Esportivo. Estão de volta pela Clube com o Panorama Esportivo. Agora sim, fala desse jogo que foi o grande destaque da rodada, essa final de pontos corridos aqui, que é difícil a gente ter em campeonato de pontos corridos, uma final conforme foi proporcionada nessa 37ª rodada. Flamengo vence o Inter de virada, assume a liderança na penúltima rodada e só depende de si para ser campeão. O Flamengo fez os 2 gols aí com Gabigol e Arrascaeta. Por um Internacional, quem marcou foi Edenilson de pênalti. Começando um jogo polêmico, um jogo bem pegado, mas começando com esse pênalti do Edenilson, pênalti que foi convertido pelo Edenilson. Martinho, pênalti ou não? Pênalti. Sem questionar. Não, sem questionar não. Tem aí uma certa questão, sim. Não foi aquela coisa cravada, digamos assim. Regra diz o seguinte: ele chegou atrasado na bola e acertou o jogador, acertou primeiro. Não, na verdade ele segurou o Yuri Alberto. O jogador Gustavo Henrique segurou o Yuri Alberto, que no caso que ocasionou o pênalti foi justamente esse lance. Ah, não, desculpe, tem razão. Eu tô com a memória aqui. Não, você tem razão. Aí essa segurada de camisa, isso é impecável, é inquestionável, pênalti mesmo. Eu tava me lembrando de um outro lance aqui. Então você tem razão. Então não questiona o pênalti. Não, Augusto, para você, pênalti claríssimo. Rafael Claus em cima do lance. Marcou, assinalou corretamente. Ok, aí o que aconteceu? O Inter foi lá, fez o gol logo no começo da partida. O Flamengo, para mim, foi melhor. Logo nesse primeiro tempo, ainda jogou mais futebol, conseguiu ir pro intervalo com o resultado na igualdade, 1-1. E até então o jogo estava caminhando para ser um jogo truncado nesse segundo tempo. O Inter começou bem, teve uma bola na trave do Rodinei, numa jogada completamente do avesso ali, mas sobrou a bola no Rodinei. E aí uma bola na trave. Minutos depois, Rodinei é expulso. Aí sim chegamos na grande discussão do jogo, na grande discussão da partida. O Internacional, por sua vez, questionou muito que ele não deveria ter expulsado, visto que era um lance interpretativo, porém o Klaus não manteve a mesma conduta que ele mantinha com o mesmo lance em outras partidas. Eu pergunto para vocês, João Augusto, você na pele do Klaus, teria expulsado o Rodinei ou não? Rafael, sou claro a dizer, eu apitando, dá o cartão, 2 cartões vermelhos, não só 2. 2? Por que 2? Ele pode analisar o lance. Ele perdeu a bola, foi mal no domínio. Na verdade, o Rodinei, esse 1 milhão aí que o torcedor pagou para ele, gente, ele só fez lambança. Ele só fez M ontem no jogo contra o Flamengo. No primeiro gol ele teve falha e assim vai. Agora, veja bem, no lance da expulsão, ele esqueceu a bola, saiu assim no encontrão, você entendeu? Para tentar recuperar a bola. Se o pé do Felipe Alves estivesse no gramado, no chão. Felipe Luiz, perdão. Felipe Alves, o goleiro do Ceará, que saiu lá do outro jogo, veio pra... Felipe Luiz estivesse no chão, Rafael, fraturava o tornozelo, quebrava o pé do cara, entendeu? A gente percebe, ele foi na bola do tornozelo do Felipe Luiz. Eu, na minha opinião, acredito que o Rafael Claus e o VAR agiu certo, eu expulsaria como aconteceu. É claro, são opiniões divergentes,
mas é lance para quebrar o tornozelo, para quebrar o pé, se o pé tivesse preso junto ao gramado, é que o pé estava no ar. E para você, Martim? Não, eu só vou discordar do João em parte quando ele diz que ele entrou para rachar. Eu acho que ele foi, tenho certeza, né, que o Rodinei foi infeliz na jogada, chegou atrasado, realmente derrubou o Felipe Luiz numa situação muito grave, poderia ter machucado o Felipe Luiz, e eu espero que isso não tenha acontecido, tem mais um jogo para frente. Ele não teve a intenção de maldade, aquela coisa de jogador que vem para quebrar e para acabar com o adversário, isso aí o Rodinei não teve. Agora, pênalti foi, sem dúvida nenhuma. Pênalti, Martins? Foi. Pra mim foi pênalti por quê? Porque conforme o que diz a regra, ele chegou primeiro no zagueiro, primeiro no lateral, né? Peraí, vamos falar a mesma língua, vamos falar todo mundo a mesma língua. Que pênalti, foi no meio do campo, Martim. Não, vamos marcar o churrasco. Expulsão. Acorda! A expulsão. Acorda, Martim. Vamos lá, então, vamos lá, pelo amor de Deus. O Robinho mandou pra gente aqui, ó, da questão da regra, parte grifada aqui, que caracteriza a ação do Rodinei ontem. Pela regra, pela circunstância aqui, fala assim: qualquer jogador que disputar a bola pela frente, pelo lado ou por trás, utilizando uma ou ambas as pernas com força excessiva ou colocando em risco a integridade física do adversário, pratica jogo brusco grave. Então o entendimento é que justamente foi um jogo brusco grave que poderia comprometer então a integridade física do atleta. O fato é que Rafael Claus já apitou um jogo que ele pegou o mesmo lance, a mesma circunstância, e não expulsou, que foi justamente aquele lance do Bruno Cortez do Grêmio. Mas Rafael, só que aí, João, eu não pode cometer o mesmo erro duas vezes. Não é porque ele errou lá atrás, na minha opinião, ele errou lá atrás, ele não poderia ter errado agora, novamente, entendeu? Então, a expulsão, eu estava com pênalti na cabeça, que a expulsão foi correta nesse sentido. Um jogo que já passou, é outro jogo, é outra história, errar novamente não pode, a gente não pode persistir no erro. Para mim, continuo com a teoria, com a realidade que foi realmente expulsão. Agora, em relação aos comentários do Robinho, a concordância, praticamente bateu no que eu disse. Se está com o pé preso no chão, ou quebra o tornozelo, quebra o pé, enfim, foi na bola. Eu disse, foi na bola do tornozelo. Só que o Claus deixa a bola correr, gente. O Claus não é aquele jogador de ficar picando. Vamos falar a mesma língua. De ficar picando o jogo. Ele não é aquele árbitro de ficar parando por qualquer coisa. Aí que acontece? Ele num lance, ele avalia que, na mesma circunstância, com um pisão. Até então tem ouvinte aqui questionando, falando o seguinte: o Marcelo mandou pra gente: pessoal, vocês estão esquecendo de uma coisa. Quem estava com a bola era o Rodinei e não o Felipe Luiz. Então o que aconteceu? Pelo fato do Rodinei estar com a bola, ele deixou a bola sair um pouco do seu domínio, porém ele chegou, aí realmente ele pegou o Felipe Luiz, só que o Marcelo ainda ele conserta que ele fala, o próprio Felipe Luiz fala que não deveria ter sido expulso. Não, o próprio Felipe Luiz falou isso? No final do jogo falou mesmo. O ouvinte aí tá corretíssimo. Agora nós temos que lembrar que o Rodinei, ele deu uma escapadinha da bola, ele deu um toquinho, e quando ele foi entrar no segundo, sabe quando o jogador dá aquele controle da bola, dá um toquinho, a bola adianta um pouco? Nesse momento é que ele chegou atrasado. E realmente ele estava com a posse da bola. Mas aí que tá. Por que o Rafael Claus, pra mim é o melhor árbitro brasileiro. Porém, o que acontece? Por que no outro jogo, ele, na mesma circunstância, ele dá amarelo, e aí ontem, num jogo decisivo igual esse, ele vai lá e dá o vermelho? Mas a jogada foi mais ou menos idêntica a essa? Praticamente igual. Tornozelo embaixo? Exatamente. Mas eu ainda continuo acreditando, Rafael, que o senhor Rafael Claus, ele cumpriu a regra. E aí lá atrás é que ele errou, no outro jogo. Aí você fala, ele obteve um critério lá, ele errou no critério do anterior. Agora não, agora ele foi Agora eu vou concordar com o Martim. Errou naquele jogo lá. Agora você imagina o cara que pagou, o torcedor que pagou esse 1 milhão pro Rodinei jogar a bola ontem, o tanto que ele deve ter ficado satisfeito com essa expulsão. Mas não, agora
Ele perdeu 500 mil, por quê? Porque o Rodinei ainda jogou o primeiro tempo, né? Jogou o primeiro tempo. Então, mas peraí. Há controvérsia, porque o primeiro gol do Flamengo saiu justamente de uma arrancada do Bruno Henrique em cima do Rodinei. Agora, eu acho que ele ficou com medo de cometer pênalti porque ele poderia ter travado o Bruno Henrique naquele momento. Mas faltou um pouco de malícia. Você foi muito claro, se a gente recordar a jogada, foi como disse o Rafael, posicionou mesmo. O Bruno Henrique saiu na frente, colou com ele, passou na frente, ele tinha que matar a jogada antes dele entrar na área. Agora, deixou aí, foi caminhando, olhando para papá. Agora, por sua vez, o Rodrigo Dourado, ele desceu o sarrafo na CBF, arbitragem, em todo mundo que tinha direito no final da partida. Segundo o próprio Dourado, ele falou que eles estão querendo dar um jeito do Flamengo ser campeão, que a CBF, emissora de TV, todo mundo está querendo que o Flamengo seja campeão. E ele tem razão apenas numa coisa, apenas num fato. Ontem o Grêmio, o Internacional poderia ter sido campeão. E ele falou, nem a taça estava aqui. Esse detalhe foi questionado também, que a CBF, né? CBF na federação, né? CBF fez um descaso, digamos assim, com a equipe do Internacional. Nesse quesito, realmente leva a gente para a teoria da conspiração, né? Porque que a CBF manifestou falando que de todo jeito seria entregue na última rodada. Já prevendo que teria um mimimi, a CBF falou que seria entregue na última rodada e que teriam 2 taças, uma em cada lugar, uma no Morumbi e a outra no Beira-Rio. Deixa eu só pegar um gancho. Você, Rafael, o Xará, Rafael Claus, ele complicou o jogo? Ele atrapalhou o Internacional? João, eu não expulsaria o Rodinei. Eu já expulsaria. Sabe por quê? Pelo lance até então, ele deixa a bola correr, tudo bem, aí o pessoal depois vai analisar no VAR, né? Se realmente pegou, se não pegou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. O fato gente, é que num jogo que igual ele estava deixando a bola correr, ele estava deixando o jogo mesmo, e até o momento, se eu não me engano, ele tinha dado apenas um cartão. Até o exato momento ele tinha dado apenas um cartão. O fato é que por ele ser um árbitro que deixa o jogo correr e tudo mais, eu não esperava que ele fosse dar cartão vermelho naquele momento. Eu imaginava que um cartão amarelo sairia de bom tamanho. Tanto é que o Simon falou à noite também que ele apostaria que seria cartão amarelo. E o Paulo Sérgio Oliveira também chegou a falar que seria cartão amarelo, né, João? Sim. Agora, mudando a pergunta aqui. A saída do Rodinei, que saiu logo no comecinho do segundo tempo, influenciou no gol, influenciou no resultado? Excelente questionamento. E eu acho que eu respondo da seguinte forma. Eu não acho que a saída do Rodinei, o jogador Rodinei, foi crucial. O problema é que era um jogo pegado, um jogo muito corrido, que tendo um a mais em campo faz toda a diferença. Sim, claro. Até nisso, o Rodinei ontem fez 3 ou 4 lambanças. Deixou o Bruno Henrique passar na frente, dar o passo para o Arrascaeta fazer o gol, foi expulso, entendeu? Deixou o Internacional com 10, complicou o Internacional. Você diz muito bem, o torcedor aí, o pecuarista aí, gente, ele deve estar mordendo aí, porque essa situação, esse jogo difícil, essa pegada do Rodinei, só fez lambança. Agora, e falou que vai dar uma mala branca pro São Paulo. Hein? Aí, ó. Esse homem é o homem do dinheiro, tá endinheirado, hein? Não, só que tem uma coisa, pra ele não vai fazer diferença esse 1 milhão, não. Não vou falar sobre. Não vai. A soja tá no preço muito bom. A soja tá no preço muito bom. Bom, o Thales mandou aquele questionamento, excelente questionamento, que a gente vai pôr no ar amanhã, que a gente vai falar um pouco mais do jogo desse próxima rodada entre São Paulo e Flamengo e Inter e Corinthians. Muito bom questionamento. E hoje a gente tem 2 jogos para complemento da rodada. Para finalizar rapidinho, que nosso tempo está esgotando e nós não temos muito tempo. São Paulo, Botafogo e São Paulo, João Augusto. 2-0 São Paulo. 2-0 São Paulo? Mesmo sendo no Rio de Janeiro. O São Paulo que vai a campo hoje com o time Thiago Volpi no gol, a dupla de zaga Bruno Alves e Arboleda. Os laterais Juan Fran e Reinaldo. No meio campo vai jogar com Tietê e Luan. Gabriel Sari e Igor Gomes, e na frente Luciano e, pelo amor de Deus, Pablo. E só para finalizar aqui, São Paulo vencendo hoje, que eu acho que vez fácil até a equipe do Botafogo, e já se classifica direto para a Libertadores. Já classifica, já garante a classificação aí para a fase de grupo da Libertadores. O Botafogo vai a campo com aquele catadão dele, porque tem uma galera que já saiu fora, eles estão vendo quem vai permanecer no grupo ou não. Vai a campo com Diego Loureiro,
Marcelo Benevenuto e Davi Souza. Nas laterais, Kevin e Hugo. Meio campo, Bruno Nazário, Luiz Otávio e Kaique. Na frente, Cezinha, Rafael Navarro e Matheus Nascimento. Time do Botafogo para enfrentar o São Paulo hoje. São Paulo ganha, tem que ganhar, garantir essa vaga direta na Libertadores. Outro jogo que acontece hoje, Palmeiras e Atlético Goianiense. O Palmeiras com um time bem alternativo, deve ir a campo com Everton no gol, Alain, Imperiur e Luan na zaga, Marcos Rocha e Renan nas laterais. Os dois volantes, Patrick de Paula e Danilo. Meio campo deve ser composto por Esteves, Gustavo Scarpa e Lucas Lima. E na frente, jogando isolado, Breno Lopes. Para mim, jogo amistoso, porque a Atlético Goianiense vencendo já está na Sul-Americana e perdendo não sai da Sul-Americana, ou seja, pro Atlético esse jogo não importa muito. O Palmeiras, que já está na Libertadores, independentemente do resultado, também já está na Libertadores. Para mim, jogo amistoso, aí vai prevalecer aquele time que realmente tiver interesse em jogar mais, se tiver mais garra. Pode dar Palmeiras, pode dar Atlético Goianiense, eu vou até ficar com 1-1 aí para não passar batido. Exatamente. Pessoal, assim a gente fecha o Panorama Esportivo de hoje. Temos muitos áudios, muitas participações aqui que não deu tempo dessa galera que mandou no último bloco, mas pode ter certeza, amanhã a gente coloca no ar. Tá aí, agora sim, Panorama Esportivo fica por aqui, mas volta amanhã no mesmo horário. Próxima atração, Radiolar, a revista social da cidade. Gente, grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, tchau. Termina aqui o Panorama Esportivo. Boa tarde para você e até o próximo programa. Rádio Clube. Quer abastecer seu veículo com a segurança e toda a qualidade dos combustíveis que só a Petrobras oferece? Posto Mantovani Avenida. Planejado com toda a experiência e compromisso de uma família que se dedica ao ramo há décadas. Venha nos conhecer. Posto Mantovani Avenida, na Conde Ribeiro do Vale, esquina com a Padre João José. E hoje tem a segunda do cheque esticadinho no São João. Feijão carioca a granel quilo 5,98. Leite longa vida Bonulate 1 litro 2,98. Café Pacaembu tradicional extra forte 500 gramas 6,98. Chocolate Harold Top ao leite 1 kg 50 gramas 23,90. São 60 dias de prazo no seu cheque. Consulte seu cheque